Sejam bem-vindos, nossos amigos e ouvintes do podcast Keto Diet Brasil. Nós estamos no episódio número 20. Meu nome é Rafael. Meu nome é Su. Esse podcast está disponível no seu aplicativo de áudio favorito e a gravação está disponível no YouTube. Então, se você está nos assistindo em qualquer um desses meios aí, se está no aplicativo, vai lá no YouTube que você vai achar a nossa gravação. Vai poder deixar um comentário, uma sugestão pra gente. E se você está aí nos aplicativos de áudio, deixa uma avaliação pra gente, que é muito bem-vindo. E nós estamos no episódio número 20. Eu já falei meu nome, né, Suiane? Já falou. E estamos no 20, né? Começando aí um novo podcast. Estamos no 20. Episódio número 20, nós temos esse tema. Como comer comidas gostosas na dieta com receitas simples. Qual o motivo, sendo que tu escolheu esse tema mesmo? É interessante porque as pessoas ficam assim muito preocupadas. Vou fazer a dieta cetogênica e o que é que eu vou comer, né? E aí a pessoa pensa que não vai ter direito a comer bolo, né? Nunca mais na vida. Não pode fazer uma sobremesa porque não tem como fazer. E não é bem isso. Então, nesse podcast, eu resolvi tratar desse assunto para tirar essa dúvida, né? Esse medo que as pessoas têm. E vocês vão ver que tem como, sim, fazer receitas gostosas, simples, que não levam tanto tempo e que vão caber aí no seu bolso também. Então, é um bocado de informação num podcast só. Eu pensei que a preocupação principal era só se funciona a dieta ou se não funciona. Com relação a esse tema, é isso? Com relação à dieta. A dieta ou receita? Com relação à dieta. Se a turma vai fazer a dieta, a turma se preocupa se ela funciona ou não, se emagrece ou não. Então, existe a preocupação também de comer comida boa. Porque a turma por aí, por exemplo, eu pergunto porque o pessoal que vai tomar shake do Herbalife, por exemplo. A turma só vai ficar tomando shake de manhã, de tarde, de noite. Ela não está muito preocupada com o sabor das coisas, se está comendo receitas variadas. Ela está querendo saber se vai emagrecer ou não. Rafael, é o seguinte, quando a gente fala em receitas, isso torna a dieta possível de fazer por mais tempo. Entendeu? Quando você tem variedades no seu cardápio, você vê que é possível. Agora eu entendi. Isso aqui eu consigo fazer a minha vida inteira, se for necessário. Se eu estou fazendo, sei lá, por causa da minha saúde, né? Acontece da pessoa estar fazendo a dieta cetogênica não para emagrecer, ela já é magra, mas ela precisa melhorar a saúde dela e aí ela vai ter que fazer a dieta cetogênica. Pode ser passada pelo seu médico até. Então, você fazer uma coisa muito restritiva, sem ter variedades no seu cardápio, é pedir para você falhar. Então, quando a gente fala de receitas, é para que você tenha opções e você continue fazendo a dieta por mais tempo. Fez todo sentido que eu pensei logo nos shakes lá de emagrecimento e a turma geralmente não aguenta muitos meses não, né? Ficar tomando shake de manhã, de tarde. Por vários motivos. Não vou nem citar marcas nenhuma. São mais caros, né? Toda dieta que requer suplementos, que você compre um pó para que você possa tomar e ajudar no seu metabolismo. Então, isso acaba ficando um pouco mais caro. E por esse motivo também as pessoas desistem, não só porque estão tomando. É até gostoso. Vou tomar uma vitamina aqui e vou colocar meu pozinho. Adoro. Mas a falta de variedade, a turma também fica chateado, né? É isso que chateia as pessoas. Então, a gente vai atrás de receitas para que torne esse hábito alimentar uma coisa sustentável, ou seja, que você vai poder fazer por mais tempo. E é por isso que nós vamos falar hoje de comer comidas gostosas com receitas simples, para dar essa ideia de que você pode fazer por muito tempo a dieta cetogênica, que é uma coisa que tem muitas opções e não é tão restritivo e difícil quanto muitas pessoas imaginam. Suene, quando tu começou a dieta, no teu período de adaptação, no começo, tu sentia muita vontade de comer doce? Porque doce é uma das... Eu acredito que é a primeira preocupação, problema que a pessoa acha, né? Tipo, eu vou fazer dieta, vou parar de comer doce.
Tu no começo tinha essa vontade de comer doce enorme? No início da dieta, para mim, foi o período assim, mais crítico. Por quê? Porque eu tinha uma alimentação normal, como todo mundo. Eu tomava chocolatado, a mesma comida, às vezes, que a gente dá para nossas crianças, né? Chocolatezinho ali, leitinho com chocolate, pãozinho com queijo, né? Aquelas coisas todas eu comia. E, para mim, essa praticidade da alimentação convencional, né, que todo mundo tem, era maravilhoso, porque muitas vezes eu nem cozinhava, comprava comida pronta, ia numa pizzaria, pegava uma pizza para É uma pessoa comum, né? comer. Então, minha alimentação era completamente comum, comia de tudo mesmo. Então, quando eu passei a me alimentar nessa linha cetogênica, foi um baque mesmo. Então, até mesmo de comer verduras que eu não era acostumada a comer, foi como se eu tivesse que me reeducar. Então, respondendo à pergunta do Rafael, se foi difícil esse período de adaptação, se tinha vontade de comer coisas doces, eu respondo que sim. E principalmente na primeira semana, foi a semana que o meu corpo teve que se adaptar, né? E eu sentia muita vontade de comer doce. Então, eu passei por isso, foi difícil. E eu acredito que muita gente vai passar pela mesma coisa também. Quem tem uma alimentação normal, né? E vai mudar para cetogênica, é complicado no começo. Hoje em dia tu cozinha, Suiane, faz umas receitas fit? Pois é, aí nessa época, né? Calma aí, você faz? Faço, hoje em dia faço. No Instagram tem lá também umas receitinhas tuas, né? Tem, e eu até, assim, é tão interessante que eu não cozinhava nada. Por isso que eu tô te perguntando para quem vê a Suiane compartilhando receita no Instagram e falando assim de receita, pensa até que a Suiane é cozinheira, né? Pensa, para ela é muito fácil, ela é a cozinheira, né? Para ela é muito fácil que é cozinheira. Aí eu vou contar no meu começo de casamento. A gente casou, tinha quantos anos? 22, né? Uhum. A gente tá mais ou menos 14 anos juntos. Casamos em 2006. E eu, na época, fazia faculdade de música de manhã. E de tarde para de noite eu passava o dia trabalhando, dando aula em escola. De noite eu tocava na orquestra. E eu passava o dia fora e a Suiane em casa cuidando de 2 crianças. Quando eu chegava da faculdade, eu tinha que comer correndo em meia hora e sair para entrar no colégio, para começar a dar aula no colégio. E quando eu chegava em casa, o que é que tinha para almoçar, Suiane? Tinha nada. Eu falava assim pra ele, Rafael, tu já chegou, espera aí rapidinho que eu vou fazer aqui uma comida rápida, um ovinho pra tu. Um ovo. Aí eu disse, não, se for para comer ovo, eu prefiro comer uma coxinha lá na cantina do colégio. Aí eu ia comer coxinha lá. E Eu não cozinhava, então, a gente. Suiane era terrível cozinhando. Tanto que foi até uma certa preocupação. E agora? A Suiane vai começar com esse negócio de dieta, de coisa fit, de negócio de baixo carboidrato. Vai ter que aprender a adicionar um pouquinho de gordura saudável e ela não sabe nada. E Suiane, já que tu tinha essa situação que não cozinhava nada, como é que tu fez para aprender? Pois é, para vocês terem uma ideia, eu fazia comida, sabia fazer frango, né, carne, macarronada, essas coisas. Ovo. Ovo, nada sofisticado, né? Era o trivial mesmo. Eu fazia. Já tinha feito algum bolo alguma vez na tua vida? Não fazia bolo, eu fazia bolo de caixinha, né? Aqueles misturas de bolo eu usava. Ainda queimava de vez em quando, né? Aí eu fazia brownie também, tudo de caixinha, nada da receita você colocar farinha, os ovos ali, misturar tudo, não sabia. Aí, quando começou a dieta cetogênica, o que aconteceu, né? Eu senti essa necessidade enorme de ter doce para comer, alguma sobremesa, alguma coisa. E eu falei, vale agora, eu não posso ir numa padaria porque não tem nada lá, né? Que é low carb. Não posso comprar nada pronto. Não tem de caixinha, pronto, e agora? Aí fui pesquisar. Fui atrás de receitas que eu poderia fazer, se existia a possibilidade de fazer um bolo. Aí para minha felicidade, existia. Aí quando eu fui ver a lista de ingredientes, né?
eu vi já as coisas diferentes. Farinha diferente, farinha de coco. Nunca tinha ouvido falar de farinha de coco. Coco, pra mim, era coco ralado, coco do coco mesmo. Farinha de coco. Farinha de amêndoa, né? Aí, mais farinhas, né? Mais coisas assim diferentes. Aí, eu fui testar, né? Comprei as farinhas, os ingredientes que precisavam. E o primeiro bolo que eu fiz ficou maravilhoso. Eu digo, olha que legal. Segui a receita bem direitinho, né? Porque eu queria comer, meu povo, queria comer. Aí, quando eu fiz a receita, funcionou. Então, já foi o clique aí pra mim, ó. Então, eu vou conseguir fazer outras receitas. Aí, fui testando mais coisas e deu tudo certo. Mas, como eu sou uma pessoa prática, não tenho muito... Não é nem paciência. Agora, eu adoro cozinha. Mas, na época, eu estava estudando no começo da faculdade e tudo. Aí, eu resolvi pegar receitas mais simples. Então, qual foi o que me salvou no início da dieta? Tem uma receita de bolo de chocolate, eu precisava. Tem uma receita de pizza, porque a gente era acostumada a comer pizza, né? Então, eu tinha que ter pizza. E uma receita de outro bolo, que era bolo de limão, que eu achei simples de fazer, muito gostoso. O Rafael até hoje me pede esse bolo. Então, essas 3 receitas para ti é o indispensável para alguém começar uma dieta cetogênica. Para mim, foi o que me salvou. 2 bolos ali para ter uma variedade, não sei, só de chocolate. E uma receita de pizza e pão também. Eu fui atrás de pão. Consegui uma receitazinha de pão fácil. Aí salvou no começo da dieta. Suene, essa indústria de alimentação, fitness, é uma coisa que tem aumentado cada vez mais. Mais profissionais surgindo, mais receitas novas. E no Instagram, que é uma mídia social de visual, né? De fotos, tem aquelas fotos lindas e maravilhosas de comidas deliciosas, né? Uhum. E a gente acha até que é impossível. Tem até uma piada que a turma, eu ouvi nessa quarentena, falou assim, essa quarentena agora eu vou ter tempo de fazer tudo que eu nunca tive tempo antes. A pessoa perguntava o quê, por exemplo? Uma delas é testar as receitas do Instagram que eu salvo e nunca faço. Então, tem até uma mania de ficar salvando receita e nunca fazer, porque parece até uma coisa assim impossível. Fazer essas receitas deliciosas que a pessoa olha assim, isso pode ser mentira, rapaz, essa pizza aqui não pode ser verdade. Pizza sem farinha de trigo não pode funcionar. E a minha pergunta é se aquelas receitas deliciosas que estão aí na internet disponíveis, se elas são receitas que são possíveis de fazer, ou é só enganação mesmo? Não. Ali, pelos ingredientes, quando você olha uma receita, você vê logo pelos ingredientes, né? E a gente vai saber identificar se é low carb ou não, já pelos ingredientes. Por exemplo, tem que ingrediente que tem lá que geralmente tem por engano? Que a turma põe pensando que é low carb, alguns dos ingredientes, mas quando alguém que já tem um pouquinho mais de conhecimento vai dizer, essa receita aqui não é low carb. Porque tem muita má informação também na internet, né? Tem muita má informação. Então, você tem que estar atento se realmente é low carb ou não. Um dos ingredientes que eu sempre vejo que as pessoas fazem, que é low carb, é batata doce. Batata doce, ela é rica em carboidratos. Numa dieta que é apenas low carb, até que entra. Mas na dieta cetogênica, que é o podcast que a gente está fazendo agora, batata doce, ela é extremamente rica em carboidrato. Então, é para ser evitada. Batata também, polvilho doce, né? Que é a tapioca. Então, tem uma grande dúvida, assim, das pessoas. Tapioca é saudável? Não é? Não é isso que a gente está tratando aqui. Quando nós falamos de dieta cetogênica, tem que reduzir os carboidratos. Então, a tapioca é rica em carboidratos. Então, é um dos ingredientes que estão em várias receitas low carb. Mas quem está fazendo a dieta cetogênica especificamente tem que ter esse cuidado. É rico em carboidrato, então não é da dieta cetogênica, né? Não, a gente evita. Então, tendo assim, um pouquinho de conhecimento desses ingredientes, você já... Tem mais algum ingrediente? Desses 3 é o que mais tem. Açúcar demerara também. Mel, açúcar, né? Açúcar de coco. Às vezes dá para colocar açúcar de coco numa receita, porque a receita é muito grande
Então, tem como a gente até se beneficiar um pouco aí do açúcar de coco. Mas eu sugiro evitar. Receitas com farinha de aveia. Farinha de aveia, outro ingredientezinho, né? Na cetogênica, especificamente, a gente evita. A pessoa vê uma receita assim, bolo de banana low carb. Aí você vê aveia, farinha de aveia, e você vê a banana, que são 2 ingredientes ricos em carboidratos. Ele pode ser até low carb no sentido que a pessoa está com alimentação realmente baixa em carboidrato, né? Isso. Mas a cetogênica é extremamente baixo, né? Exatamente. Então, você tem que, quando vê essas receitas no Instagram, elas são receitas boas, mas você tem que saber identificar se é cetogênico ou não, tá? Sabendo disso, então você vê ali na lista de ingredientes, aqui eu vou testar. E funciona. Então, tem várias receitas boas de todos os gostos, da mais sofisticada à mais simples. Então, funciona. Mas tenha em mente que você precisa saber dos ingredientes, se eles são cetogênicos ou não. Suene, uma coisa que me preocupou quando eu comecei a fazer a dieta era os lanches. Porque, na verdade, uma pessoa que come alimentação normal, ela passa o dia lanchando, né? É verdade. Eu não sei você que está nos ouvindo aí, mas eu passava... Era até complicado uma refeição tradicional, né? Eu comia refeição tradicional quando eu almoçava na casa da minha mãe no domingo. Eu comia um baião de 2 com a paçoca, com uma comida bem nordestina, bem boa. Mas a semana era tudo lanchando. Eu lanchava na cantina do colégio, coxinha. Jantava ali um lanche em casa, que era um sanduíche. De manhã era um outro lanche, que era uma tapioca. Na hora do almoço, quando não dava tempo, era um outro lanchinho também. Comia um McDonald's. Era um dia, assim, cheio de lanches, né? E a minha pergunta pra ti é se tu tem alguma dica de lanche. E como tornar, lógico, na low carb, na cetogênica. E como tornar esse lanche mais fácil. Certo. É bem interessante. Quando o nosso corpo está pedindo comida, na verdade, ele não sabe a diferença se é lanche ou se é uma refeição, né? Então, hoje em dia, não no início da dieta que eu não tinha essa visão, essa mente, mas teria me ajudado muito se eu soubesse. Quando você sente fome, a melhor coisa para você fazer é fazer uma refeição. Não é um lanche. Um lanche, ele engana a refeição, né? Então, defina lanche e defina refeição. O que é o lanchinho? Geralmente é um alimento único que você vai comer ali no momento e para enganar sua fome. Ou seja, eu acabei de almoçar, eu não quero fazer uma outra refeição. E aí você vai e faz um lanche. Então, lanche é isso, é um alimento rápido, é uma coisa pequenininha ali que você vai beliscar e vai comer para poder enganar um pouco sua fome, né? Então, quando a gente está se alimentando na dieta cetogênica, como a gente tem uma ingestão de nutrientes bem maior do que numa alimentação convencional, então a fome, você não sente tanta fome várias vezes durante o seu dia. Então, por isso que na cetogênica a gente evita lanches, a gente faz refeições mesmo. Até porque o período entre uma refeição e outra vai ser mais espaçado, por conta da nutrição que você está tendo. Quando a gente se alimenta bem, o nosso corpo ele não tem tanta necessidade de estar se alimentando a todo instante, porque ele está pegando os nutrientes que ele precisa, e aí até mesmo essa fome de lanches é uma fome que é praticamente inexistente. Então, mas acontece, sei lá, você quer comer um lanchinho, tudo bem, se você quiser, tudo bem, mas saiba que o corpo ele não vai sentir tanta fome assim quanto numa alimentação convencional. Então, a dica é, em vez de ter um lanche... faça uma refeição, porque aí você vai ver se você realmente estava com fome ou não. Geralmente, quando você sente essa necessidade de comer, é porque você já está com fome, sim, né? Defina a refeição aí. Não vai comer o lanchinho, vai comer uma refeição. Por exemplo, bem simples. Proteína, sempre. Todas as suas refeições inclua proteína. Inclua verduras, vegetais verdes.
né? Os de folhas verdes, que são os que têm menos carboidratos. Então, inclua esses vegetais. E uma porção de gordura, que seria azeite de oliva, ou a gordura que você usou para fazer sua carne, o seu frango. Já tem uma porção de gordura aí. E, no caso, eu sempre menciono o azeite de oliva porque a gente tempera a salada verde com azeite, né? Então, ele já vai dar essa porção rica de gordura que vai nutrir o seu corpo com o que ele precisa. Então, sempre tem esses 3 macronutrientes na sua alimentação: proteína, gordura e carboidrato, só que bem baixinho, né? Então, a gente usa o carboidrato aí com as folhas, né? Com os vegetais. Continuando ainda nesse assunto aí da refeição que você está falando, como o tema do nosso podcast é como comer comidas gostosas na dieta com receitas simples, como que a gente pode transformar esse teu prato aí que tu falou, dar uma incrementada nele para ele ficar assim um pouquinho mais apimentado, porque aí você está parecendo muito com um casamento de 10 anos, né? Aquele casamento de 10, 20 anos. 40, que o homem já tá ali, já cansado, a mulher cansada. Um olha assim pra cara do outro, aí vai querer alguma coisa comigo hoje? Não, então vou só lavar os pés. Aquela coisa assim sem graça, aquele namoro assim fraco. Então, para evitar essa coisa sem graça aí, né, nessa alimentação, como a gente está falando de dicas para transformar a dieta numa forma mais, fazer de uma forma mais gostosa, como tu transformaria esse mesmo prato aí, o que é que tu acrescentaria ali para transformar ele uma coisinha assim um pouquinho diferente, um pouquinho mais gostoso? Pronto. De uma forma simples. É aí que vem as receitas. É esse o ponto que nós precisávamos chegar. Então, para não comer salada o dia inteiro, né, que pode parecer uma coisa cansativa para muitas pessoas, para outras já é maravilhoso comer folhas, eu adoro. Como folha de manhã, tarde, noite, não tem problema. Mas, para as pessoas que não querem estar com esse prato o dia inteiro, tem receitas que você pode fazer com vegetais e que vão parecer uma receita comum. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lasanha. Quem não gosta de lasanha, né? Muita gente adora. Então, dá para fazer lasanha, a parte da pasta, né, que seria o macarrão, você pode fazer com couve-flor. Você pode fazer com abobrinha, você pode fazer com berinjela. Então, você usa o vegetal como se fosse a parte do macarrão, da massa. Então, queijo na dieta cetogênica é uma coisa que é maravilhosa por causa que o queijo é rico em gordura e ele é baixo em carboidratos. Então, é um ingrediente que a gente usa bastante, com frequência. Os molhos, você tem como fazer molhos com natural mesmo, molho de tomate. Não precisa ser o molho que você compra lá pronto, que é cheio de açúcar. Molho vinagrete, né? Molho vinagrete, dá para fazer. Então, assim, na lasanha, é só substituir a parte do macarrão, da pasta, por vegetal. E não usar leite de vaca, né? Porque muita gente usa leite para fazer o molho branco e tudo. Aí você vai ter que dar uma adaptada e usar... creme de leite. Pode ser o creme de leite, que tem bastante gordura, ou o leite vegetal, leite de coco, entendeu? Dá para fazer um molho com leite de coco, aquele de lata mesmo, e você vai e faz um molho branco de uma lasanha de frango, digamos assim. Então, já fica aí um outro prato. Como eu falei da pizza, né? A pizza na dieta cetogênica é uma pizza extremamente nutricional, porque você pode fazer com massa de couve-flor também, mais uma vez. Você pode fazer com massa de brócolis. Fica uma delícia. Minhas crianças comem sem saber. Massa de ovos com queijo, né? Ovos com queijo, que fica muito gostoso também. Então, todos esses ingredientes, eles são extremamente nutricionais. E aí, você vai comer uma pizza, você vai pensar, vou sentir fome daqui a pouco. Não. Você se sente farto, passa algumas horas sem precisar comer, porque são alimentos bem nutritivos. Então, a desculpa de que fazer dieta é extremamente chato ou sem graça não existe. Na dieta cetogênica não existe. Por quê? Porque é uma dieta... eu não gosto nem desse nome dieta. É uma alimentação natural, né? São ingredientes da natureza
que você pode manipular e fazer receitas maravilhosas com esses ingredientes. Não precisa ser uma coisa entediante, comer sempre a mesma coisa, tem como variar. Tem como fazer versões saudáveis de bolo, de pizza, de pão. Então, é uma forma de fazer a dieta até por mais tempo, porque você come muito bem. Você passa bem na dieta. Lembrando que no Brasil ainda é uma coisa nova a pessoa falar dieta cetogênica, o que é isso? E a gente mora aqui nos Estados Unidos e aqui, como é a dieta, Suiane? Muito popular, as pessoas conhecem. Receitas tem poucas ou como é que é? Na verdade, já tem até, como o Rafael falou assim, da indústria, né? Já existe até pão da dieta cetogênica. Eu não gosto No muito supermercado, né? Isso, eu não gosto muito de comprar essas coisas prontas, porque eles vêm cheios de químicos, não tem como. Porque para durar muito tempo, tem que adicionar coisa ali dentro. Mas já tem até essa opção do supermercado, né? Mas já tem até essa opção. Escrito lá keto. Isso. E por mais, assim, interessante, é mais saudável até. Quando você olha a lista de ingredientes, você vê o cuidado que eles têm de usar coisas melhores. É até mais caro. Mas já existe essa opção, para vocês verem como é mais popular. Então aqui é muito a culinária popular. keto é praticamente desenvolvido aqui, né? É muito desenvolvido já. Não é tão fácil de achar, mas já é possível. Principalmente na internet, online. Você acha muita coisa. Suiane, pra gente acabar nosso podcast, tem como tu dar algumas dicas de lanches que podem ser feitos durante o dia? Porque refeição, todo mundo sabe, tem mais ou menos a ideia do que comer, né? Vou comer ali uma proteína, vou comer ali folha, e vou fazer alguma receita, vou colocar um pouquinho de azeite, vou cozinhar ali meu ovo de uma forma diferente, meu arroz e couve-flor de uma forma diferente, minha carne de uma forma diferente. Mas e o lanche? Porque lanche, a turma do Brasil é altamente tradicional. Se pensa logo em quê? Quando tu fala em lanche, tu pensa em quê? Café. Café com quê? Cafezinho com pão, né? Cafézinho com pão. Se for lá no Ceará, que a gente é cearense, é o quê? Cuscuz. Cuscuz ou Tapioca, né? Então, que é as coisas maravilhosas. Mas e aí, quando fala assim, pronto, vou fazer uma dieta cetogênica, vou fazer uma dieta keto, tô lascado. Vou comer o quê? O lanchinho, principalmente biscoito, bolachinha, né, que a gente gosta, é possível fazer também com queijo e ovos. Você já consegue fazer biscoitos que ficam maravilhosos. Às vezes eles nem precisam dessas farinhas mais caras, né, como a farinha de amêndoas. Então, existe receita de biscoito doce e biscoito salgado que eu acho que toda pessoa que faz a dieta cetogênica deve ter em casa, deve ter essa receita. Até porque na hora da visita que chegou na sua casa, você vai servir um cafezinho ou um suco, uma limonada, né, que é cetogênico. E aí eu quero oferecer com um biscoitinho. Então tem como fazer esse biscoito, às vezes até mesmo só com um ingrediente, que é o queijo. Gosto muito do queijo mussarela. E aí você faz no forno ou no micro-ondas, dependendo do que você queira usar. Você coloca ali as porções, em 30 segundos a 1 minuto está pronto esse biscoito. E ele fica crocante, fica gostoso. Tenho receita para... Vocês podem olhar no meu Instagram que tem receita desse biscoito lá, então podem dar uma olhada. E receita de biscoitinho doce também, que também é prático, dá para fazer. E que é bem divertido com a visita em casa, ou até mesmo, sei lá, tô com vontade de comer uma coisinha agora. Você vai e faz... entre uma refeição e outra não tem problema nenhum. Então, tem várias receitas, eu sugiro, para que você continue fazendo a dieta, para que você passe desse período inicial que é tão difícil às vezes, tem a receita desses lanchinhos, né? Um biscoito salgado e um biscoito doce, acredito que são lanchinhos ótimos. Outros lanchinhos que não precisa de receita nenhuma, que é ovo cozido. Ovo cozido é maravilhoso. Pedacinhos de queijo com presunto, que você pode comer. Ovo frito mesmo com queijo, né? Com queijo. E temperos, né? É incrível a capacidade que a gente tem que a gente tem que tentar criar e dar gosto para a receita. Então, a gente usa muito tempero, né? Muitas especiarias que chama, né? Muito Então, orégano, muito manjericão, né? Alecrim. Alecrim, pimenta. Isso.
Então, a gente usa esse benefício das especiarias para dar um gosto melhor na receita, né? Então, assim, para resumir minhas dicas, tanto de lanches quanto de receitas mesmo, para facilitar a sua vida, escolha receitas simples, tá? Um bolo ou duas receitas de bolos para você fazer. Uma lasanha, arroz, né? Para acompanhar ali no dia a dia. Uma pizza e 2 lanchinhos. Pronto, escolha 2 lanchinhos que aí vai ajudar você a passar mais tempo aí na dieta cetogênica. Você tem essas receitas disponíveis em algum local, Suiane? Tenho. O meu Instagram é o local que eu mais posto receitas. Eu gosto de colocar nele porque são receitas simples, então vai levar menos tempo, né? Até para ensinar. E aí tem muita receita lá dentro. E eu tenho também outra conta de Instagram que eu coleto receitas, que eu vejo receitas interessantes por aí na internet. Algumas sou eu mesma que faço e outras são outras pessoas que fazem e eu coloco lá. Que é o Minhas Receitas Keto. Tá lá no Instagram também, adoro. Então, tem muita receita interessante lá dentro. Todas são cetogênicas, tá? Não fico pegando receitas low carb, não. Pra não confundir a cabeça de vocês. Então, é tudo cetogênico nessa conta. E o teu Instagram qual é? E o meu é o meu nome, Suiane, com 2 N's e Y no começo, suiane.cavalcante. Que aí também eu compartilho bastante receitas lá. Muito obrigado você que nos ouviu nos aplicativos de áudio. É uma grande honra a gente fazer esse podcast para vocês. Por favor, deixa uma pergunta. Vai lá no Instagram da Suiane e fala assim, te acompanho lá no podcast. A gente fica muito feliz quando a gente escuta alguém, vê alguém vindo do podcast pro YouTube ou pro Instagram. Às vezes tem pessoas que vão lá pro YouTube e falam, eu conheci vocês através do podcast, lá no Spotify ou lá no Apple Podcasts, e eu vim aqui checar vocês no YouTube. Eu conheci vocês no podcast e vim aqui agora pro Instagram para conhecer vocês melhor. Então, se você gostaria de conhecer a gente melhor, vai lá pro Instagram. Que a gente vai ficar muito feliz de dar um oi pra você. É isso aí, pessoal. Meu nome é Rafael. Meu nome é Su. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.